Bom dia, um feliz sábado para você. Deus tem uma bênção especial para você e para mim nesse seu santo dia. Que todos aqui sejam realmente muito bem-vindos à casa do Senhor. E eu tenho a plena certeza, amados irmãos, que Deus está feliz com a tua presença nesse momento. Deus deseja fazer da sua vida uma vida muito abençoada. Vamos iniciar essa nossa escola sabatina cantando com todo entusiasmo o hino de número 531, o Santo Sábado é Senhor. Depois de termos louvado o nome do Senhor, exaltado a sua santidade, eu quero convidar você a orar nesse instante. Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por mais um dia de sábado que o Senhor concede a cada um de nós. Venha estar presente conosco nessa escola sabatina, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Mais uma vez, o nosso cordial bom dia a todos os nossos queridos irmãos, que todos se sintam felizes nesse sábado. Vamos então ao nosso informativo mundial das missões. Cada sábado somos surpreendidos com histórias maravilhosas que nos falam sobre como está o andamento da pregação do Evangelho pelo mundo inteiro. Vamos então ouvir essa bela história nesse sábado. Informativo Mundial das Missões. De volta à escola. Os pais de Daniela desejavam que ela tivesse um diploma universitário, mas ela não gostava da ideia. Mesmo assim, para agradá-los, ingressou no curso de língua russa, mas logo abandonou a faculdade. Daniela continuou a vida, se casou com um adventista, aceitou a mensagem bíblica e conseguiu um emprego de call center. Ela era feliz em casa, mas entediada no trabalho. Se arrependia de não ter feito uma faculdade. Porém, sua rotina foi quebrada quando teve um filho e conseguiu uma licença maternidade de 3 anos. Perto do fim da licença, ela já pensava em encontrar outro emprego, mas a falta de uma graduação limitava suas opções.
Foi então que o seu pai a lembrou novamente da universidade e de retornar aos estudos. Daniela argumentou que não tinha tempo, mas acabou tomando coragem e se inscrevendo em um vestibular. Ela iria prestar vestibular para o curso de psicologia em uma grande universidade em Belgrado, na Sérvia. Mas então surgiu um problema. A prova do vestibular foi marcada para o sábado, o dia sagrado de Deus. E então, Daniela teve que desistir daquela universidade. Mas ela teve uma ideia: se inscrever no vestibular de uma universidade que a prova não caísse no sábado, e depois de um tempo pedir transferência para a Universidade de Belgrado. Ela encontrou uma boa universidade na cidade de Novi Sad e conseguiu ser aprovada no exame de primeira. O ano seguinte foi extremamente agitado, mas Daniela conseguiu se virar com a ajuda de sua família. Ela não sabia como aguentaria o segundo ano, mas então a empresa que trabalhava entrou em crise e a demitiu. Daniela viu isso como uma bênção, porque teria mais tempo para as aulas e para a família. Daniela se formou em psicologia em outubro de 2018 e hoje está feliz em ser coordenadora da ADRA em um centro de mulheres refugiadas em Belgrado. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a construir uma igreja próxima deste centro de refugiados na Sérvia. Sejamos liberais. Veja da importância da oferta que você, todos os sábados, leva lá na igreja. Como é importante isso, né? Embora hoje nós não possamos levar ou não estar na igreja, a igreja vai estar aberta em vários horários para que você possa levar o seu dízimo, a sua oferta e também os seus alimentos. Temos muitas pessoas já com necessidade de alimentos, pessoas que perderam seus empregos. Então, aproveite esse momento para levar também os seus alimentos, né, bem como suas ofertas e dízimos. Tem uma coisa muito importante que nós precisamos sempre repetir, né, que é o preenchimento CRM. As secretárias aí da nossa igreja, elas a cada sábado agora estão enviando aí um link para que você possa preencher, né, o CRM e assim poder estar, né, em dia com os dados da escola sabatina. Então, não se esqueça, faça isso, que é de suma importância. Muito bem, vamos então à introdução da nossa lição. A lição dessa semana nos fala sobre a veracidade do Antigo Testamento no pensamento de Jesus e também dos apóstolos, né? O título, né, geral da lição é esse que está aparecendo aí na tela, né? A visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia, né? É a nossa lição 3, como passa, né, o trimestre, já estamos no terceiro sábado desse novo trimestre, né? O verso para memorizar: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus pôde, então, usar as Sagradas Escrituras para se defender contra os ataques do inimigo. E isso a gente vê na lição de domingo, né? Quando ali o título está escrito e nos mostra que quando Jesus foi batizado por João, lá no Rio Jordão, assim que ele foi batizado, ele se dirigiu ao deserto. E a Bíblia nos diz, no livro de Mateus, que ele ficou ali durante 40 dias e 40 noites, sem comer nada. O que será que Jesus estava fazendo nesse período? Ele estava
buscando de Deus poder, porque ele sabia que Satanás iria fazer de tudo para destruir a sua missão. Qual era a missão de Jesus? A missão era de vir a esta terra, pregar, ensinar, curar, mostrar o reino de Deus às pessoas e finalmente morrer na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta era a missão de Jesus a essa terra. Então, quando terminaram esses 40 dias antes de Jesus começar o seu ministério, lá foi Satanás no deserto, atrás de Jesus, para tentá-lo. E a primeira tentação, Jesus estava morrendo de fome, né? Eu já fiz jejum, creio que o máximo de jejum que eu fiz foi um dia e meio. Jesus fez durante 40 dias, então ele estava com muita fome, literalmente falando, ele estava com muita fome. E aí, Satanás veio com duas pegadinhas nessa tentação. A primeira, se tu és filho de Deus. Ora, ele estava querendo provar a Jesus, né, se ele era filho de Deus. Segundo, por você ser, então, filho de Deus, você tem poder de transformar pedras em pães. Aí Jesus se utilizou, né, do subtítulo da lição aí que encontramos na parte de domingo. Está escrito, né? Está escrito. E é interessante, né, que somente a Bíblia, e unicamente a Bíblia, foi o método de defesa de Jesus contra os ataques do adversário. Jesus se utilizou tão somente, né, da Bíblia para se defender. E quando nós vamos às outras tentações de Jesus, nesse episódio, nós vamos encontrar esta frase novamente. Está escrito. Está escrito. Né? Na parte de segunda-feira, nós encontramos Jesus resumindo a lei. Interessante, queridos, que a grande maioria, né, dos nossos irmãos evangélicos, e aqui vai um grande abraço a todos eles, no entanto, eles estão encontrando, ou sempre encontram, né, uma dificuldade na questão da lei. Dizem eles que esta lei ela foi extinta na cruz do Calvário. E nós sabemos, queridos irmãos, que isso não procede, não tem amparo bíblico. Por quê? Em primeiro lugar, nós devemos entender que na Bíblia Sagrada existem duas leis. A primeira lei é a lei cerimonial. A segunda lei, a lei moral. Explicando a lei cerimonial. A lei cerimonial começou ali já com Adão, quando este pecou. E Deus então pediu para que ele sacrificasse uma ovelha. O sacrifício dessa ovelha, o derramamento de sangue desse animalzinho, representaria a morte de Jesus um dia na cruz do Calvário. O Messias haveria de vir, e de fato ele veio. Nasceu como um bebê, ele foi criado entre nós, cresceu entre nós, foi batizado entre nós, né? Foi tentado, e a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas em nada ele pecou. E agora ele dá a sua vida na cruz do Calvário para perdoar a todos aqueles que aceitam esse plano de salvação. E isso está incluído a você e a mim também, e a todos que aceitam esse plano de redenção. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que o véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, rasgou-se de cima a baixo, mostrando claramente de que não haveria mais necessidade de sacrifícios de animais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia dado a sua preciosa vida e derramado o seu precioso sangue.
Então, naquele instante, na morte de Jesus, extinguiu-se para todo sempre a lei cerimonial. A lei cerimonial, então, foi extinta na cruz do Calvário. Mas eu falei para vocês que na Bíblia existem duas leis. A lei cerimonial, essa que eu expliquei para vocês, que foi extinta na cruz do Calvário, mas existe uma segunda lei, que é a lei moral. É aquela lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Ele mesmo escreveu com o seu dedo as tábuas dos 10 mandamentos. E agora Jesus, em seu ministério, falando dessa segunda lei, a lei moral, que é uma lei eterna, que é uma lei que está vigente, e como eu disse, por ser eterna, ela sempre vai existir. E agora Jesus separa esta lei apenas para entendermos de uma forma didática em dois grandes mandamentos. Quais seriam esses dois grandes mandamentos? Ué, a Bíblia não apresenta os 10 mandamentos? Sim, mas Jesus agora, para ser mais didático, ele separa em dois grandes mandamentos. O primeiro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse primeiro mandamento é o resumo dos primeiros 4 mandamentos da lei de Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus, lembra-te do dia do sábado para santificar. Esses 4 mandamentos, no meu sentimento vertical, eu e Deus, né, é o que Jesus chamou de primeiro grande mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O segundo mandamento, Jesus diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São os 6 últimos mandamentos, que é o meu relacionamento horizontal. É eu e o meu próximo. Então, Jesus, ele resumiu, né, a lei em 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, não há aqui nenhum tipo, né, de exclusão ou que a lei findou-se na cruz do Calvário, não. A lei, o decálogo, os 10 mandamentos continuam ainda vigentes até a eternidade. Na parte de terça-feira, nós vemos aqui que Jesus, ele tinha um conhecimento das Sagradas Escrituras, e note que naquela época havia tão somente o Velho Testamento, né? Não havia ainda o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele surgiu quando Jesus esteve aqui na Terra, né? Aí sim, nós tivemos o Novo Testamento. Mas Jesus, ele se utilizou muitas vezes, né, do Velho Testamento. E aqui, então, nós encontramos Jesus e toda a Escritura, né? Nós vemos aqui, por exemplo, que em Lucas, capítulo, aí na sua lição, na parte de terça-feira, né? Em Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 35, depois 44, 45, nós vemos claramente que Jesus, ele se utilizou da Bíblia Sagrada. Por exemplo, né, ele disse que lá no início, com Moisés e todos os profetas, né, ele interpretou toda a Escritura conforme lá estava escrito. E eu fico pensando assim, que quando Jesus era criança, né, e foi ensinado então ali pela sua mãe, que foi a sua professora das Sagradas Escrituras, outros eles mandavam, né, os seus filhos lá para o templo, e esses filhos tinham então aulas com os escribas e assim por diante. Jesus teve aulas com sua mãe, e as aulas da sua mãe foram tão boas
que fizeram com que Jesus, com apenas 12 anos, quando foi pela primeira vez no templo, ele lá ficou, né? Nós conhecemos esse episódio, e ele falava de igual para igual com os doutores da lei da época. Tamanho o conhecimento que Jesus tinha da Escritura. Então, ele se utilizou das Escrituras Sagradas para falar e ensinar no seu ministério, né? Jesus se utilizou de várias passagens do Velho Testamento para explicar que essas profecias se cumpriam nele. Interessante, né? Tudo que Jesus ali usava no seu ministério, ele colocava esse item importante. Olha, aquilo que estava escrito lá no Antigo Testamento, essa passagem, essa profecia está se cumprindo agora na minha vida, né? Dizendo para todo mundo, eu sou o Messias, aquele que deveria de vir e veio, né? Muito bem, a parte de quarta-feira, notem, irmãos, que é apenas um resumo, né, da lição que nós estudamos durante essa semana. Então, na quarta-feira, o subtítulo Jesus e a origem e história da Bíblia. Interessante que no ministério de Jesus, como eu disse a vocês, ele se utilizava muito do Velho Testamento, mas também ele tomava citações do Velho Testamento para mostrar que havia, né, uma concordância daquilo que já tinha sido escrito com aquilo que haveria de ser escrito, né, no Novo Testamento. Então, ele buscava fontes seguras lá do Velho Testamento. Como nós encontramos aqui na lição, nos fala, né, por exemplo, Mateus capítulo 12, versos 3 e 4, né, ele citou a Bíblia, ele citou ali Davi e os seus soldados, quando esses comeram lá do pão da proposição lá no templo. Marcos capítulo 10, versos 6 a 8, né, Jesus, ele menciona, por exemplo, a questão do casamento, lá no Jardim do Éden. Em Lucas 4, né, ele fala da viúva de Sarepta. Lucas 11, 51, Jesus citou o assassinato, né, de Abel, primeiro homicídio, né? Lá em Mateus 24, 38, Jesus citou Noé, né? Ele disse, olha como lá nos dias de Noé comiam, bebiam, se davam em casamento. Então, Jesus mencionou várias e várias vezes o Velho Testamento em suas pregações e em seus ensinos. Então, Jesus, ele tratava constantemente de pessoas, lugares e eventos do Antigo Testamento como uma verdade histórica. Eu pergunto, em nossas mensagens, em nossos apelos, nossos sermões e tudo mais, há necessidade sempre de mostrarmos a Bíblia Sagrada. Eu lembro, certa ocasião, que um irmão nosso, ele fez uma pregação muito linda, mas ele não utilizou nenhuma vez de um texto bíblico. Ele até usou Espírito de Profecia, muito bem colocado e assim por diante, mas ele se esqueceu de mencionar pelo menos um texto bíblico. Então eu cheguei a esse irmão e disse, irmão, parabéns pela sua mensagem, o seu sermão foi muito bonito, me chamou a atenção, me apelou ao coração. No entanto, você precisa se utilizar da Bíblia, pelo menos um verso da Bíblia. E ele disse, pastor do céu, não é que eu esqueci de mencionar pelo menos um texto bíblico. Eu falei, pois é muito importante que haja assim um texto, né, para que a gente possa colocar a Bíblia sempre em evidência, né? Na parte de quinta-feira, o subtítulo aí, os apóstolos e a Bíblia, mais uma vez mostra que os discípulos, eles fizeram exatamente aquilo que Jesus havia ensinado, né?
Olha, em suas mensagens, em suas pregações, em seus ensinamentos, se utilizem do Velho Testamento. A Bíblia que nós temos, né, que eles tinham naquela época. E aí, também na parte de quinta-feira, na lição, a gente encontra ali que os discípulos, eles buscaram trazer também personagens e fatos do Antigo Testamento, por exemplo, ali em Atos capítulo 13, 32 a 36, Paulo menciona Davi, Romanos 9, 17, Gálatas 3, verso 8, Paulo também cita o Velho Testamento, dizendo assim: olha, há veracidade no Antigo Testamento. Nós estamos complementando aquilo que o Velho Testamento nos diz e mostrando o cumprimento de muitas profecias que lá estavam inseridas, né? Então, na verdade, os escritores do Novo Testamento confiavam uniformemente no Antigo Testamento como a palavra de Deus. Como eu disse aos irmãos, aos amigos, da mesma forma, né, que Jesus se utilizou do Velho Testamento, os apóstolos assim também fizeram. Na sexta-feira, encerrando o estudo, né, a recapitulação, a pequena recapitulação deste sábado, nós encontramos que um texto que me chamou muito a atenção. Diz assim, ó: os homens se consideram mais sábios do que a palavra de Deus, mais sábios até mesmo que o próprio Deus. Eu tenho visto muitas vezes pessoas que já fizeram parte da nossa igreja e que hoje não estão mais conosco. E essas pessoas, queridos irmãos, encheram a sua mente, o seu coração, a sua vida de tantas filosofias humanas, de tanto conhecimento humano, de tanta ciência humana, que não cabe mais nenhum texto bíblico, um verso bíblico. Eles debocham da Bíblia Sagrada, dizem que a Bíblia Sagrada não tem valor. E eu pergunto, né, por que será que isso acontece? Porque pessoas, muitas vezes, deixam de estudar a Bíblia porque acham que esse livro é um livro obsoleto. Quero vos dizer, querido irmão, querida irmã, querido amigo, a Bíblia é um livro de transformação. Tantos e tantos livros, muitas vezes, fazem uma lavagem cerebral, mas a Bíblia Sagrada é um livro que faz transformação. É um livro que nos edifica, é um livro que muda o nosso caráter. Porque para o céu levaremos tão somente o nosso caráter. Portanto, querido irmão, faça uso da Bíblia Sagrada, estude a palavra de Deus e ela transformará a vida, a sua vida, né? A próxima semana, amados irmãos, a lição da Escola Sabatina vai nos trazer um estudo sobre esse tema, a Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia. Tenho plena certeza que esse estudo será um estudo maravilhoso e eu peço que todos possam estudar a lição da Escola Sabatina, porque quando assim fazemos, a nossa vida se enche de alegria e de contentamento. Que Deus possa te abençoar e que possamos ter um sábado muito abençoado no Senhor. Muito obrigado pela sua atenção e no próximo sábado, se Deus nos permitir, queremos estar aqui novamente para recapitular o estudo da lição. Eu peço a você que nesse instante feche os seus olhos para que oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelo estudo da tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que esse ensinamento encha a nossa vida de alegria e de contentamento. Que possamos ter esta companheira, a Bíblia, todos os dias em nossa vida. Que possamos se utilizar dos seus ensinos, para que quando o Senhor voltar a essa terra, possamos nos encontrar
preparados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Que Deus te abençoe e que possamos continuar estudando a palavra de Deus até a vinda do Senhor. Um bom dia, um feliz sábado para você. Amém.